Olá mais uma vez, você que nos acompanha aqui pelo canal Zump, né? Eu sou o Nemuel Muniz e a gente está aqui para comentar um pouquinho, continuar comentando, aliás, né, sobre a reportagem da Veja, né? Da Veja não, desculpe, da Folha de São Paulo, o factoide que ela produziu, e esse factoide é a notícia, né, de que Jair Bolsonaro teria contratado grupos de WhatsApp via empresas, né, 12 milhões, né, para disparar mensagens de fake news, né, em grupos de WhatsApp, na verdade de mensagens que iriam ser, né, disparadas provavelmente na próxima semana, na última semana que antecede as eleições, ou seja, a coisa nem aconteceu, certo? Só para começar. Então, assim como o próprio antagonista já colocou, não existem contratos, não existem documentos, não existem recibos, não existem depoimentos, gravações telefônicas, simplesmente nada que possa corroborar, né, esse factoide produzido pela Folha de São Paulo. E o que é um factoide? Né? Um factoide é uma notícia criada, né, com uma intenção de se provocar determinado efeito. Nesse caso, provocar a opinião popular, né, contra Jair Messias Bolsonaro. Então é um factoide político aqui criado, um fato político criado, né, contra Jair Messias Bolsonaro e favorecendo Fernando Haddad. Ou seja, a Folha de São Paulo está a serviço do PT, está a serviço das esquerdas do Brasil. Ela já é a quinta matéria que a Folha de São Paulo produz, tá, com intenção eleitoreira, com o intuito de prejudicar, certo, Jair Messias Bolsonaro, faltando na verdade com a verdade, né? Faltando com a lisura, né, que o jornalismo deve ser tratado. Ou seja, como se produz uma notícia, como se produz uma informação na grande mídia para ser gerado esse burburinho todo, quando na verdade não existe uma única prova. Como o PT, oportunista como é, foi a justiça, tá, usando a matéria da Folha de São Paulo, certo, para tentar provocar a justiça a impugnar a candidatura de Jair Messias Bolsonaro e o general Mourão, certo, e favorecer sua própria candidatura. Isso é simplesmente um absurdo. Como não havia prova alguma, não havia consistência alguma naquela matéria que pudesse corroborar, né, essa provocação da justiça, não foi levado à frente, né, o que eles queriam, que era abrir sigilos telefônicos, abrir sigilos bancários. Eles queriam produzir provas, essa aqui é a verdade, tentar produzir provas sem ter prova alguma, né, para começar. Mas as investigações continuam, os dois candidatos continuam sendo investigados, tá? Mas criou-se aqui como coloquei no vídeo passado, né, criou-se aqui um início de uma narrativa, ou seja, o PT perderá as eleições, não porque é o pior partido da história, não porque cometeu crimes estarrecedores, não porque fez as piores governanças, né, nos últimos anos, não, nos últimos 13 anos, não por isso. Perderá porque grupos de WhatsApp, né, estavam espalhando notícias que supostamente estariam prejudicando o PT. E aqui parece-se, né, usar uma técnica de início de tentativa de censura, né, porque o pessoal foi à justiça tentar barrar os grupos de WhatsApp, né, durante a última semana, proibir os grupos de WhatsApp de se divulgarem informações. Isso é simplesmente absurdo, tá? E aqui a gente vê também, além dessa censura, a grande mídia tentando se colocar como o bastião da verdade, como o bastião da informação. Os monopolistas da verdade e os monopolistas da informação, tá? Isso precisa ser colocado de forma muito clara também, tá? A grande mídia realmente quer, né, disputar com as mídias alternativas, uma vez que ela perdeu o espaço que tinha, né, de manipuladora, de formadora de opinião. Até o termo formador de opinião é uma coisa meio bizarra, né, de se ouvir. Quem são os jornais para formar a opinião de alguém? O que os jornais precisam fazer é simplesmente expor os fatos, simplesmente, né, se posicionar pelo que é correto, é coerente, né, quando é coerente, né. Mas
por exemplo, vídeos como nós aqui que produzimos, né, no YouTube, em canais como esse aqui, o canal Zump, tá? Qual a nossa função aqui? É expor a verdade, mas também te dar opiniões a respeito. No nosso caso aqui, nós não escondemos que nós temos uma opinião mais à direita, uma opinião conservadora, uma opinião mais liberal, mais do espectro político à direita, mas dentro de um grau de sensatez. Nós não estamos aqui fazendo, né, o que a Folha de São Paulo faz, que é jogando baixo, que é jogando sujo. Providências precisam ser tomadas. Essa é que é a verdade. Ok, então, amigos do canal Zump, por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.